A Rádio Arte está no ar mais uma vez, segundo vídeo com os discentes de letras Carliana de Mirandiba, Clara de Serra Talhada e Cleiton de Flores. E eu de Fortaleza, você é isso. Já estou 16 anos aqui em Serra Talhada. Eu sou um pouco de Pernambuco. Sou cearense pernambucano, vamos dizer assim, né? Já é de casa. Chegamos à hora de indicar livros, tá? Vamos começar aqui com Cleiton. Pequeno Príncipe, Cleiton, por quê? Então, eu trouxe o Pequeno Príncipe porque é uma obra que me traz muito conforto. Sim. Quando eu estou em um momento assim atribulado, quase sempre, eu recorro a algumas frases, algumas citações desse livro, dessa obra, que é muito importante, que é visto como um livro infantil, mas que retrata muita coisa na nossa vivência na adultice, né? Sim, sim. Como ele diz, o invisível, eu esqueci a frase agora, mas é aquela frase de sempre, mas que traz muita reflexão para que a gente possa encarar o dia a dia, que é muito pesado, da melhor forma possível, né? Sim. Chegar em casa, respirar um pouco, beber uma água e seguir em frente, não desistir. Leiam O Pequeno Príncipe, assistam um filme, que ele transmite muito o que está no livro, né? Com as imagens muito bem feito o livro e o filme. Então, eu indico ele para que vocês possam estar lendo. Só abrir aqui um parêntese, você falou que o livro tem, assim, a aparência de ser um livro infantil, mas que é para todo mundo, para jovens, adultos, enfim. O filme Moana é um filme que é considerado infantil. Eu já assisti o filme Moana, inclusive já assisti o Moana 2 também. Eu tenho filhas, né, mulheres, e elas gostam muito da Moana. Mas o filme da Moana, se você assistir principalmente o primeiro, ele traz uma lição interessante, porque é um desafio que ela tem de enfrentar o mar. E ela, como criança, tem esse sonho e ela acaba encarando o mar. Então, isso passa uma mensagem para que nós temos que enfrentar os desafios. Temos que... Se tem um desejo a ser cumprido, que se faça. Né? E a Moana traz muito isso. Eu acredito que o Pequeno Príncipe também traz muitas lições. Sim. O próximo livro, Cleiton? O próximo livro é de Karl Marx, né? Manuscritos Econômicos e Filosóficos. Foi um livro que eu ganhei da professora Rafaela ao final do ciclo de leitura que eu participei quando eu estava no primeiro período, né? Foi um trabalho organizado pelo PET, pela professora, e aí eu me integrei, a gente lia vários livros sobre a questão do capitalismo, de como ele impacta na nossa vida diretamente e como a gente recebe isso. E aí eu trouxe esse livro para indicar, porque além das questões gramaticais que a gente precisa estudar no curso, a gente precisa saber um pouquinho de como a política econômica funciona e como ela impacta na nossa vida estudantil. A gente, como membros do diretório acadêmico, por exemplo, a gente precisa pautar algumas coisas que envolvem o financeiro da universidade diretamente, né? Participar de conselhos estudantis, como eu participo, como a nossa ex-presidente Ruth, ela também participa. Então, a gente precisa saber um pouco, se embasar nas teorias, e esse livro é um livro muito bom para isso, né? E é isso. O DA está envolvido com a política, né? Sempre está com política. Nós somos políticos, todos nós. Somos pessoas políticas, de modo geral. Isso. Por falar em professora Rafaela, tem um vídeo no canal, o Cleiton participa, né? Cleiton, você, professora Andréa e professora Rafaela, foi na Semana de Profissões. Né? Bacana aquele vídeo, muito bom. Os Sertões, né? Os Sertões, de Euclides da Cunha, eu já li ele, quer dizer, li, mas não li até o final. Sim. E, apesar de eu não ter lido até o fim, gente, uma cena específica que me marcou foi quando confundem o menininho raquítico, muito magrinho, que tava lá no meio da floresta, confundem ele com um macaco. E se eu não me engano, atiram nele. E aí depois, quando chegam
e veem que é um menino, eles tipo se assustam e ficam, eita, é uma criança e a gente confundiu com um animal. E aí ele fala sobre a vida sertaneja em uma época complicada e de uma forma naturalista, sabe? Bem real e que expressa a verdadeira natureza humana. E talvez seja um livro atemporal, né? É um Porque ele livro deve estar atemporal. falando de coisas que hoje ainda são problemas que os sertanejos ainda enfrentam, né? Ainda enfrentam, sim. São pessoas à frente. Euclides da Cunha, acredito que tenha sido uma pessoa à frente do seu tempo. Sim. Né? Não é isso? Próximo livro, Ariana. Eu vim indicar Vidas Secas de Graciliano Ramos. Por que Vidas Secas de Graciliano Ramos? Primeiramente porque eu vi uma realidade de um povo que eu conheço aqui. Quando eu comecei a ler, eu achei que era muito sem graça. Tipo, poxa, falando tá seca, coisa que eu já conheço, entendeu? Porque fala assim da trajetória de uma família que ela fica se mudando de lugar em lugar, criando gado para os fazendeiros e tal. Só que no meio disso tudo, começa a aparecer a questão da educação. Começam a, tipo, o pai da família Fabiano, que é o nome dele, ele começa a questionar do porquê ele não saber ler e escrever, sabe? Ele começa a se sentir incapaz por isso, se considerando até um animal, porque ele conhece um senhorzinho que é inteligente, que é mais estudado, né? Tem uma vida boa através dos estudos, e ele fica, tipo, se tratando mesmo, tratando a família dele como se fosse um bando de animais. A gente é ignorante, a gente não tem educação, a gente não sabe ler, a gente não sabe escrever, a gente tem que viver assim pelo resto da nossa vida. Até que a mulher dele, que ela, aliás, ela era a única que conseguia ler e escrever. Aliás, ela conseguia escrever, impressionante que ela sabia escrever e não sabia ler. E ela começa a se questionar, tipo, não, a gente não precisa viver assim, a gente pode ter uma vida boa igual ao senhorzinho, é que eu não tô lembrada agora o nome, eu disse que eu ia destacar, né? O nome do senhorzinho é Seu Thomas da Bolandeira. Aí aqui, vou até ler o trecho que eu destaquei. Fala assim: Seu Thomas da Bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar. Ou seja, apesar de qualquer coisa, ele era uma pessoa humilde e que sempre auxiliava. Sempre que Fabiano assim, precisava saber de alguma coisa a mais, ele procurava. E, dando procedência ao que eu estava falando, a mulher dele começou a ver, olha, a gente pode ter uma cama